da Escola Paulista de Medicina. Vai estar, então, apresentando um caso clínico. Natasha, só um pouquinho, por favor. Deixa eu ficar vermelho ali, por favor, quando começar a gravar. Eu até testei antes. Nossa. Ok, pode começar. Deu certo, doutora? Então, tá bom. É. Então, vamos lá, vamos começar. Então, o nosso paciente de hoje é um homem de 26 anos, ele é pardo, ele é natural de Butirão, na Bahia. Ele reside em São Paulo há 5 anos e é montador de chuveiros, tá certo? A história de apresentação dele é a seguinte. Então, em maio de 2018, ele abriu um quadro com icterícia, colúria, havia prurido generalizado e também, nessa época, ele procurou atendimento médico, porque era um quadro que foi progressivo, né, e ele disse que foi submetido à investigação por suspeita de hepatite. Fora isso, não tinha outros sintomas, isso foi num serviço externo, e daí desse serviço externo ele foi encaminhado para o nosso serviço em outubro de 2018. Já por essa época, ele havia já melhorado parcialmente em relação à colúria, havia melhorado a alimentação e havia melhora também do prurido generalizado. É uma história bem breve na descrição da primeira consulta. De antecedentes, ele não tinha comorbidades, ele era previamente rígido, não usava nenhum tipo de medicamento. De história de hábito de vida, nós temos apenas um consumo de cerveja que era ocasional, e ao exame físico ele se apresentava com uma frequência cardíaca de 78, uma pressão de 120 por 90 milímetros de mercúrio, um IMC de 24, e na época ele pesava 64 quilos. Ele estava com o estado geral bom, mais ictérico, 3 a 4 cruzes e afebril. Não tinha nada que chamasse atenção no aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, e no exame abdominal era um abdômen plano, flácido, ruídos hidroaéreos estavam presentes, era tipânico, era indolor a palpação, tinha um fígado palpável a cerca de 3 centímetros abaixo do rebordo costal direito e um baço palpável a 2 centímetros abaixo do rebordo costal esquerdo. Fora isso, havia uma rarefação de pelos. Então, uma história bem curta, bem enxuta, que foi registrada ali na nossa primeira avaliação. Quem que vai comentar as hipóteses? Lívia, você que está... Desaparecida. Oi, doutor, tô aqui com a Natasha agora. Doutor, então, a princípio eu tinha pensado por conta do quadro de colúria, de icterícia, um paciente que não tem nenhuma comorbidade, eu tinha pensado inicialmente num quadro de uma coledocolitíase e um quadro obstrutivo. Teve redução da colúria, melhora. Ah, sim. E ele tinha algum problema de alimentação, é? Ele sentia piora do quadro? Nós não temos essa descrição, apenas que havia melhorado a alimentação em relação a esse quadro inicial de maio. Entendi. Tá. Então, inicialmente eu tinha pensado nisso por conta da ausência de outras, assim, de outras comorbidades, por fato de ser um homem, 26 anos, eu tinha, a princípio, pensado mais nisso mesmo, no quadro obstrutivo, por conta da colúria, não tinha colia mais mesmo assim. Eu tinha pensado mais num quadro de coledocolitíase, apesar dele não ter dor também, né, por conta direito, não tinha história de dor, mas essa foi a minha primeira hipótese. E o consumo de cerveja dele é ocasional, não pensaria no quadro de hepatite por conta disso, não tem um histórico de doença hepática prévia, o consumo é ocasional, não tem... O IMC dele é normal, né? Sim, não é um paciente obeso, para a gente pensar também no quadro hepatite por conta de... Assim, não é hepatopatia metabólica. Assim, a princípio eu teria pensado mais nisso, doutor. Apesar de que me incomodou esse fígado papável, 3 centímetros de aborto costal direito e esse baço também. Mas eu acho que pediria os exames, né, pra gente poder ver que padrão é esse
de transaminar. Não está estranho, e ainda alguém colocou que ele tinha rarefação de pelos. Será que ele não tem mais É, uma verdade. coisa crônica aí que talvez tivesse exacerbado? Esse abdômen, essa rarefação, não tinha me ligado nessa rarefação de pelos. Mas a rarefação é uma coisa tão inespecífica assim, né? Vai muito de pessoa para pessoa, do examinador. É muito difícil a gente dizer que o paciente tem uma doença hepática crônica só por conta disso. Mas eu acho que valia a pena fazer um exame de imagem e um padrão laboratorial para a gente poder ver que padrão de lesão era esse, mais colestático, padrão Se a gente pensar, é só estranho não terem comentado na hipótese aí, na história, se ele teve acolia ou hipocolia também, né? Exatamente. Hipocolia. Também não falou de dor, né? Se tinha alguma dor. Assim, prévia, agora também não estava com dor. E também, não, eventualmente, ele ter melhorado a alimentação 5 meses depois, aparentemente ele ficou anorético, não sei se ele perdeu peso ou não. Exato, essa melhora da alimentação também, eu fiquei sem entender se isso aí seria porque ele tinha dor quando se alimentava, ou, né, às vezes, não sei. Mas é isso. Acho que eu faria os exames primeiro para a gente poder saber, porque tá muito difícil ainda. Quem que pode ajudar a Lívia aí, se aumentar as hipóteses? Vai sobrar para a Eunice? Ou a Eunice é a meeting host, não pode falar? Já sei do caso. Já sabe? Então vamos passar para o doutor Gama, então, né, doutor Gama? Doutor Edu, tem a Larissa, tem a Karen, que estão aí participando. Doutora Karen, para a gente ouvir um pouco de espanhol. Oi, doutor. Oi. Eu tinha pensado na mesma linha de raciocínio do que da Lívia. Inicialmente um quadro obstrutivo, só que me chamou a atenção esse vaso, né? Então eu pediria por toda a reserva hepática e pediria uma ultrassom aí. E obviamente pediria sorologia. Porque, não sei, fez barulho uma hepatite A com sintomas mais colestáticos. Na boa hipótese. Apesar dele ter 26 anos, né? Bom, de qualquer maneira, a profissão dele ajuda para alguma coisa? Ele era da Bahia, eu não estou lembrando a profissão dele. Consertador de chuveiro. Eu também não sei, estou perguntando para a gente poderia fazer mais alguma hipótese. Se ele for um paciente com uma colestase crônica, com 26 anos, a gente pensaria em alguma hipótese diferente? Ele é jovem. A Lívia pensou numa coisa mais, uma coledoclitise, um cálculo migrônico, que o colédoco está dando o quadro. Agora, se a gente for usar a hepatite plena nessa rarefação, a gente tem que pensar que ele tem uma doença mais antiga. A ideia aí diante desse quadro, né, doutor Edu? Um homem jovem com uma história de uma colestase, que no exame físico você tem aí critérios de cronicidade a princípio, um fígado palpável, com características talvez possivelmente crônicas, enfim, um baço palpável, rarefação de pelos. Será que isso não colocaria esse paciente no universo de uma colestase crônica, com evolução para uma doença hepática crônica avançada, talvez já critérios até mesmo para uma cirrose hepática, e aí a inclusão da colangite esclerosante primária, um homem adulto jovem com esse comportamento evolutivo deve ser incluída, né? Deve ser pensada. Né? Então, inicialmente, aquela hipótese da doença biliar obstrutiva, acho que é um diagnóstico importante, mas dentro desse conceito aqui que a gente tem de exame físico, se levar em conta o que aqui está, a ideia de uma doença crônica colestática
entra aí e vai aumentando aí, reforçando aí outras hipóteses diagnósticas, né? A colestase genética. A Bruna está participando, ó. A Bruna tá aí, é? A Sandra tô- Carvalho também, Ah, nunca mais eita. tinha aparecido. Sandra, da Bahia. Gente, colestase genética, menino de 26 anos, valorizaria um pouco, tem história familiar, ou a gente vai pensar em CEP, do adulto jovem, mas já numa fase avançada também. Bom, vamos aos exames, né? Por favor, fica à vontade. Então, vamos lá. Então, esses são os exames que ele trouxe para nós. Então, em maio, que foi aquele período que ele abriu o quadro, né? Que ele notou que estava equitérico. Ele tinha uma LT de 597, uma ST de 694, uma bilirrubina total de 19,5, com uma bilirrubina direta de 10. Nós, nessa época, não temos a fosfatase alcalina, temos uma gama-GT de 88. E apenas aí hemograma com HB de 12, tá certo? Um leucócito de 3.500 e uma plaquetopenia de 109.000. Quando ele vem em 2018, em outubro, desculpa, ele vem trazendo então já um outro exame, né? Ainda mantendo elevação de transaminase com 347 de ALT, 668 de AST, bilirrubina total ainda alta, 13,4, as custas de direta, uma fosfatase da alcalina de 185, para um ponto de corte de 130, uma gama de T de 139 para um ponto de corte de 60, um RNI de 1,6, com 59% só de atividade, e mantendo essa leucopenia e essa plaquetopenia até com uma queda mais importante. E por essa época ele já estava com MELD de 23. Quando ele passa conosco, repetimos o exame, tá certo? Então, inicialmente o quadro dele permanece com essa elevação de transaminase já em queda até, né? Chegou a 180, com LT-ST de 322, ainda uma persistência de bilirrubinas as custas diretas, fosfatase alcalina também um pouquinho tocada, com uma gama-GT que está em ascensão, tá? E para aqueles que, de repente, solicitaram, pediram, pensaram em hepatites virais, então nós temos todas elas não reagentes, né? Temos investigação de autoanticorpos com anticorpo antimitocôndria não reagente, o AML não reagente, o anti-LKM1 também não reagente, entretanto uma IgG de 1963, eu acabei esquecendo de colocar o anticorte que é 1600, uma IgM de 215, também tá normal, e um FAN que é 1/320, que é nuclear pontilhado fino. Uma ceruloplasmina aí um pouquinho reduzida, mas não tanto, uma ferritina aumentada. Aí ele Doutor. continua igual, seu pensamento? Não. Não, com certeza não. Agora, um paciente jovem com uma lesão hepática, um padrão mais hepatocelular, né? 597 de ALT, 694 de AST. A gente não tem albumina, mas a gente já percebe que a função hepática dele é uma função bem alterada, né? O paciente tem bilirrubina bem aumentada, o INR dele é alargado, já tem até plaquetopenia também, assim, já tem pressão portal, aquele baço aumentado aí. Realmente agora a gente até acredita mais. Então, assim, a minha primeira hipótese, nesse momento, seria hepatite autoimune por conta dessa idade jovem, dessa lesão hepatocelular. Agora mudaria, assim, totalmente a minha hipótese. Mas, fora o IgG dele, que é bem aumentado também, que falaria a favor dessa hipótese de hepatite autoimune, né? Então, utilizando os critérios de IgG, um padrão de lesão hepatocelular, um paciente com idade jovem,
eu pensaria na hipótese de hepatite autoimune, mas eu acho que, não sei, eu estava até discutindo com a Isadora aqui, se a gente biopsiaria ou não antes de tratar, por exemplo. Eu acho que eu biopsiaria por conta de ser um homem. Esse fã, geralmente, ele não é tão específico, né? Não é muito específico, né? Eu sempre confundo. Não. E aí, mas assim, Mas é o mais comum que acompanha as hepatites autoimunes, né? Tá. O nuclear pontilhado fino. Aí eu fiquei pensando, assim, a outra coisa que eu discuti com a Isadora, óbvio que a minha primeira hipótese seria a hepatite autoimune, mas assim, esse IgG também a gente poderia pensar que ele estaria aumentado por conta também da cirrose hepática, visto que ele é um paciente provavelmente cirrótico, então acho que valeria a pena biopsiar esse paciente, mas a minha hipótese seria hepatite autoimune, doutor, agora, mudou totalmente. Fazendo, talvez, flares, né? Exatamente, fazendo flare. Agora, parece que tá em queda, parece que as hepatocelulares, mas já foi bem aumentada, e ele falou que parece que é meio flutuante, né? Pra mim parece mesmo um episódio de flare de hepatite autoimune, mas nunca normalizou, né? E já faz o quê? 5 meses de doença. A Karen, que também fez uma hipótese de hepatite A colestática num adulto jovem, com esses exames muda de ideia? Muda sim, professor. Agora a primeira hipótese, né, é autoimune, né? Esse IgG de 1963, esse padrão bem hepatocelular, e com uma reserva hepática aí bem, assim, comprometida, né? Então, apesar desse, bom, tem um fã aí, como o senhor falou, é mais de doença autoimune, e eu biopsiaria também. Ninguém quereria um ultrassom primeiro? Com certeza. Professor, eu falei, não, Claro pedi um ultrassom, a Lívia também falou. Ultrassom, uma endoscopia, tentar ver se a gente consegue. Não, com certeza, e tem que avaliar aí estrutura, tem que avaliar... Dar serviço para o Caio. E aí, Gama, é isso mesmo? Você que é nosso expert nas autoimunes? É por aí mesmo? Acho que, doutora Dulcinha, a ideia agora, olhando para esse painel aqui laboratorial, ele é uma paciente com predomínio de aminotransferase, sim. Essa relação AST depois maior do que a LT, aliás, sempre maior do que a LT, já reflete aí provavelmente o adoecimento crônico desse paciente. Um paciente já plaquetopênico, não é? Ou seja, uma doença avançada, certamente. E esses dois padrões aqui são altamente sensíveis, né, para levantar suspeitas de hepatite autoimune. Essa IgG e o FAM, que a Lívia falou assim, não é tão específico, né? Na verdade, os dois padrões de FAM que mais se associam, né, ao conceito de hepatite autoimune é o nuclear pontilhado fino e o nuclear homogêneo. Alguns trabalhos colocam muito o nuclear homogêneo como o mais prevalente dentro desse painel das hepatites autoimunes, mas se a gente olha para os mais de 200 casos de hepatite autoimune da casinha da hepatite, a maioria dos casos que a gente vê é o nuclear pontilhado fino, né? Então, eles são os dois autoanticorpos que perfazem aí essa impressão diagnóstica para hepatite autoimune, né? E 20% das vezes o FAM vem sozinho, né? O antimusculo liso vem negativo e o FAM está ali mostrando num título moderado aqui de 1 para 320. Acho que o caminho agora, né, do diagnóstico passa aí inicialmente por uma hepatite autoimune com um padrão colestático, embora a gente não tenha uma fosfatase tão expressiva, né, a gama-GT é que fala mais, mas de momento só 164 aqui, 139 aqui, não é uma fosfatase um pouco mais modesta, mas talvez tenha aí uma hepatite autoimune com componente colestático, que é visto em 11% desses pacientes com hepatite autoimune, e parece que é mais prevalente até em homens do que em mulheres, né? Então, acho que o raciocínio está... Agora, claro, né, como o senhor falou, antes da biópsia, vamos ver o ultrassom, né, vamos ver se não há necessidade... Deixa eu te fazer uma pergunta. O prurido vale mais que uma fosfatase alcalina? Ou não vale nada? O prurido, clinicamente, sim, é um espectro da doença colestática, né? É claro que eu gostaria de correlacionar isso aqui com uma fosfatase alcalina mais robusta do que aqui está, mas se a gente olhar para cá, acho que tem 1,5 vezes, né? O limite. Não dá isso, não. Não dá, não?
Essa de 185 aqui? Você somaria com 65, seria 195. 190, é. 195, né? Não dá nem uma vez e meia, né? Que E a seria o gama valor, GT também não dá 5 vezes, né? que seria o valor, não é, a ser esperado, né? Mas por que o prurido, né, desse paciente que foi descrito ali como generalizado, né? Em algum momento parece que foi um sintoma marcante para esse paciente, né? Legal. Muito bem. E num paciente já com MELD de 23, né, 22 depois, né? Já bem Já com comprometido. uma perda de função aqui importante, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos em frente, então, Natasha. Então, conforme sugeriu o professor Edu, lembrar, né, de um ultrassomzinho básico. Então, nós temos o ultrassom que ele traz de junho de 2018 com uma esteatose hepática grau 1, um fígado de dimensões que estão aumentadas e também o baço de dimensões aumentadas. Essa é a única descrição que a gente tem deste ultrassom. Ele também havia realizado uma ressonância listado pelo serviço externo, onde que traz um fígado com dimensões um pouco aumentadas, contornos lobulados, leve alargamento de fissuras e uma intensidade difusamente heterogênea. E relata que pode estar relacionado com apatia crônica, uma esplenomegalia homogênea, uma leve ectasia de veia esplênica e um nódulo no lobo direito que pode corresponder a hemangioma. E a endoscopia, que tinha varizes de esôfago, haviam 4 de fino calibre, sem sinais da cor vermelha, uma pangastrite leve, uma bulbododenite erosiva leve também, com teste para H. pylori positivo. Agora a gente trata como hepatite autoimune, faz biópsia com essa plaqueta que está meio capenga. A protrombina está boa, né? Mas a plaqueta 39. já chegou até 30 e poucos mil. Depois foi para 32. A gente acha que minha tendência, se essa plaqueta estiver boa, é biopsiar também para fazer um diagnóstico, né? Com esses 72 mil aqui, vale a pena, né? Dá, né? Dá. Muito bem. Bom, como a gente interpreta 4 cordões, doença crônica, uma ectasia de esplênica, é um cirrótico mesmo, provavelmente. Né? E portal. Muito bem. E aí? Então, a principal hipótese diagnóstica neste momento se firmou como autoimune. Então, havia aquela dificuldadezinha ali, né, prática de biopsiar. Então, resolvemos iniciar o tratamento, né, apostando nessa hipótese. Então, vejo que aqui em novembro de 2018 ele já estava com asa 50 e uma pré de 50, né, teve uma flutuação aí das mais uma queda de bilirrubina total, né, a fosfatase alcalina deu mais uma também guinada, juntamente com a gama GT, RNI caiu um pouquinho, tá certo, mas até aí nós persistimos, o paciente foi voltando semanalmente, eu coloco agora, então, do dia 17 de dezembro, quando o paciente já estava com asa de 125 miligramas, uma prédia de 40, o paciente volta com uma LT de 281, um ST de 244, uma bilirrubina total caindo ainda, 5,9, ainda as custas de direta, uma fosfatase alcalina de 152, mais uma gama GT de 1034. Tá certo? E ele chega pra gente depois em fevereiro de 2019, ainda com essa dosagem de asa 125, a prednisona de 40, fazendo ainda uma sustentação, né, dessa faixa de transaminases e uma flutuação aí da gama GT mais aumentada do que a inicialmente do quadro. Isso poderia ser relacionado... Oi, Adila. Ô, Natasha, isso poderia estar relacionado ao uso da azatioprina? Você diz em termos de... Dessas enzimas...
da gama GT, né? Que foi o que parece que veio piorando depois que iniciou o tratamento, né? Ou você... Não, ó, Natasha, acho que ela está perguntando se essas transaminases, agora aqui de fevereiro de 2019, 267, 230, poderiam ser hepatotoxicidade da asa, né? Se não me engano, da asa a gente não tem tanta repercussão colestática, doutor Gama me auxilie, mas eu acho que geralmente quando a gente tem esse comprometimento de uma toxicidade é mais coisas de hepatocelulares, não era, doutor? Mas realmente não foi levantado por essa época essa possibilidade. De fato, aí o paciente parecia que estava em uso da medicação, a gente vê que o VCM dele vem alargando, né, chega em fevereiro já com o VCM de 99, mas a princípio não foi aventado. E ele Eu acho parece que não deu bola para o tratamento, né? exatamente, porque você vê que nem a prednisona aqui de 50, ó, né, depois, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ele chega em fevereiro com 40, nem essa dose alta de prédio sensibilizou tanto essas aminotransferases, né? Então, eu acho que não tem a relação com a hepatotoxicidade da asa, eu acho que é pouco provável diante de uma resposta que você vai ver daqui de novembro, ó, que não parece ser responsiva ao tratamento, né? Não, doutor, eu estava falando do gama GT mesmo, Ah, do gama GT, tá. porque o aumento dele se deu mesmo depois do início da asa, ó, que ficou maior. Sim, 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 sim. Cadê a gama GT? É verdade, aqui, 1034, né? 654, 1034, chegou a 977, tá? Mas a hepatotoxicidade da azatioprina, ela é hepatocelular. Mas você suspendeu o seu som? Você estava falando? Opa, não, eu falei, a hepatotoxicidade da asa também hepatocelular, né? São as aminotransferases aqui. Embora a Natasha tenha chamado a atenção do VCM aqui, que subiu um pouquinho, e às vezes o VCM não é um marcador de toxicidade da asa, um marcador de toxicidade medular, mas também pode ter o seu metabólito, não é, a 6-mercaptopurina como hepatotoxicidade hepática. Eu acho que é pouco provável, se a gente olhar desde o início aqui do tratamento, eu acho que ele não foi responsivo ao tratamento, né? Se ele é um não respondedor, né, um refratário à asa desde o início, né, por que ele não respondeu ao corticoide aqui, né? 50, 40, você vê que mobiliza tão pouco as enzimas, e aí a gente se pergunta, né, será que nós estamos diante de um paciente, não é, com hepatite autoimune, não responsivo ao tratamento, mas ao corticoide a gente sabe que alguma resposta ele teria que ter. Não tem GG aqui não, né, Natasha? Doutor, eu vou colocar no próximo. Pergunta é, e a gama biopsia? Pois é, e agora, nesse momento que faltou? Eu biopsiaria, doutor Eduardo. Se me dá, ó, plaqueta 84.000 aqui, ó, eu aproveitaria esse momento aqui e biopsiaria. Ó, a Cibele está falando, precisamos da biópsia. A Cibele é tradicionalista, entendeu? Doutor, você acha que valeria a pena também uma colagem de ressonância ou não? Sem sombra de dúvidas. Esse gama GT, paciente Com esse perfil aqui, embora mais gama GT do que fosfatase, sim, né, um homem jovem, né, que já veio lá inicialmente com aquela história inicial, a princípio de um componente clínico de colestase, mais clínico do que laboratorial, né? Eu acho que vale a pena a complementação com colangio. Muito bem. Então, com essa evolução aí não respondedora, resistente, uma piora da gama GT, realmente nós decidimos, né, pela biópsia, havia necessidade de esclarecer o quadro, então ele vai para a biópsia, tá certo? E também ele vai realizar uma colangio-ressonância, né, como vocês já comentaram, vão ser nessas duas datas aí, em fevereiro
vai ser solicitado, ele vai realizar a colângio, e no mês 3 ele vai realizar a biópsia. Então, eu coloquei ali a flechinha para indicar em que momento que ele fez, em que condições, né, laboratoriais, inclusive, que ele realizou. E ele retorna dia 22/3 com asa 125 e uma PRED de 10. Nesse momento, uma queda já um pouquinho maior de LT e ST, voltam a subir as bilirrubinas, né, e volta a elevar a fosfatase alcalina e a gama-GT, agora dessa vez batendo 1,5 vezes a fosfatase alcalina. Tá certo? Vamos lá para o... Clinicamente, ele falava alguma coisa, Natasha? Oi? Clinicamente, nas consultas, tem alguma queixa? Doutor, essa icterícia, ela é flutuante, mas a maioria das vezes é persistente mesmo, mas com momentos um pouco de melhora, mas nunca desapareceu. E o prurido, ao longo do relato, às vezes aparece, às vezes desaparece, mas a impressão que dá é que ele ficou alguns períodos realmente já sem esse prurido, que era bem mais quadro inicial. Tá bem? Então, eu vou passar para a nossa biópsia hepática. A colégio de RM foi normal? Então, vamos lá, eu vou passar um de cada vez. Se saber a colégio de RM, você precisaria fazer a biópsia, né? Oi? A colégio de RM talvez descartasse a biópsia. Descartasse. Então, o que aconteceu? A colangio, ela foi realizada no mês 2, só que estava demorando para a gente ter o laudo. Nós tivemos vários retornos dele sem ter o laudo. Então, acredito que isso também determinou que a gente não esperasse muito para realizar a biópsia, já visto que talvez esse laudo realmente tivesse dificuldade aí de ser lançado, tá bem? Eu vou inverter só porque a gente vai... O que aconteceu? Isso, tá bom? Então, nós temos 8 espaços porta, eles são alargados por fibrose, tem emissão de septos largos de porta a porta com esboço de nódulos, intensa reação ductular, marginal, acompanhada por intensa coletastase e bilirrubinostase. Observe-se ainda moderado infiltrado inflamatório misto, predominantemente linfocitário, raros focos de atividade de interface e cilindros biliares na luz de colangioso. Então, dos 8 espaços portas, 4 é que tem ductos biliares. Tá certo? Ela também relata, na época da doutora Valéria, raros focos de necrose, dilatação sinusoidal e hipotócitos periportais balonizados e ausência de siderose. Ficou, então, com a impressão diagnóstica de uma patopatia crônica de padrão biliar, com discreta atividade de interface em transformação nodular. Tá? Isso já levanta algumas suspeitas, né? E nós temos depois, então, o relatório da colangio-ressonância, tá? Onde que havia uma pequena quantidade de líquido livre, sinais de patopatia parenquimatosa crônica, fígado de dimensões reduzidas, contornos irregulares, sinal heterogêneo, um hemangioma no segmento 7 de 1 centímetro, as veias hepáticas estavam pérvias, as veias porta esplênica pérvias, ambas de calibre aumentado, havia sinais de circulação colateral perigástrica e periesofágica, e uma pequena dilatação segmentar de vias biliares intrahepáticas segmentos 2 e 8, sem dilatação de vias biliares extrahepáticas, uma vesícula norma distendida, regular, sem cálculos e um baço de dimensões aumentadas. Então, causou na época aí um pouco de discussão. E aí, Lívia? Acho que vai causar discussão também. Acho que Nos dias de hoje. vocês ainda não falam sobre isso. Doutor, assim, eu estava até conversando com a Isadora, eu não sei se a biópsia, ele tem uma ductopenia, né, mas ela não tem, acho que nada específico mais para CBP, né, não tem, acho que tinha que ter lesão florida, né, aquelas, outras coisas mais específicas, para a gente poder pensar. Então, assim, é uma doença colestática, mas não tem, acho que ficou bem inespecífico a biópsia. Pela biópsia, eu não acho que daria para bater martelo de nada. E aí, com a ressonância, a gente vê que tem uma dilatação
segmentar, né? Não sei se isso aí daria para a gente fechar em CEP, mas eu acho que era uma sugestão. Mas eu não sei se daria para a gente poder ter uma, assim, bater o martelo de CEP, sinceramente. Eu vou contar que o laudo da biópsia saiu antes do laudo da colangio-ressonância, com alguns meses de intervalo. Então, a princípio, a conduta que foi tomada logo em seguida foi baseada na biópsia. Mas espera um pouquinho. A Gama, a gente já sabe as duas coisas. Para você é uma CEP de pequenos ductos ou de ductos intrahepáticos, evoluindo para uma cirrose. Pela biópsia ainda não cirrótico, F3. Volta a biópsia dele. Aqui, assim, eu acho, Lívia, que a gente não pode falar que ele tem dutopenia, né? Porque são 8 espaços portas e 4 mostram ductos biliares. Né? Dutopenia, quando você tem menos de 50% de espaços portas amostrados. Né? E a dutopenia não é uma marca só da CBP. Você pode encontrar dutopenia também na CEP e outras causas de dutopenia, né? Inclusive dutopenia associada a quimioterápicos, drogas, etc. Então, a dutopenia não é uma marca histológica só da colangite biliar primária, né? E essa biópsia ela tem muita colestase, né? Coleopestase, bilirubinostase, já tem esboço de nódulo aqui, né? Então já é um paciente realmente com uma doença hepática crônica avançada. E o que me chama a atenção é que ela coloca aqui, né? É uma doença de padrão biliar com discreta atividade de interface. Eu não sei se essa discreta atividade de interface agora é resultado daquele corticoide que ele usou há alguns meses, né? Porque quando ele fez a biópsia, ele já tinha 100 e pouco de aminotransferases, acho que a ALT estava 100 e pouco, se eu não me engano, vindo lá de um valor que era quase 600. Né? Então, em alguns meses, ele usou corticoide e azatioprina. A minha dúvida, será que aquele esquema interferiu, né, nesse padrão de hepatite de interface? Porque se não interferiu, essa discreta atividade de interface pode ser comum às doenças colestáticas, inclusive, né? E aí nós estaríamos olhando um paciente com um predomínio de uma doença biliar, com evolução já para uma doença avançada, já com cirrotização, e essa hepatite de interface discreta estaria dentro desse pacote, né? Como não tem características histológicas para CBP, e aí se a gente levar em consideração que é um homem jovem, pouco provável que ele entrasse nesses critérios diagnósticos para a colangite biliar primária, será que essa colestase crônica não é uma CEP? E aí a gente vê aquela imagem, aquela colangiossonância, aquela dilatação segmentar, sem áreas de estreitamento, né, e só pegando 2 segmentos do fígado. Eu fico me perguntando, será que isto é relevante para levantar a suspeita de colangite esclerosante primária? Não é o comportamento habitual, né? A gente encontra dilatação de via biliar intra ou extrahepática, com áreas de estenose, aquele aspecto característico da lesão em conta de Rosário, que é muito fidedigna aí para o radiologista, inclusive, concluir, né, a suspeita diagnóstica. Parece que o laudo foi descritivo e não foi conclusivo na visão do radiologista. Então, não sei se essa pequena dilatação segmentar de vias biliares intrahepáticas em 2 segmentos nos faria, né, bater, de fato, o martelo em CEP. Mas eu acho que ele... E a gente não teve a sorte da biópsia hepática pegar aquela fibrose periductal concêntrica com aspecto em casca de cebola, porque, na verdade, ela só é vista em 25% das vezes e é preciso ter sorte que o fragmento traga, né, essa lesão. Não foi falta do patologista, porque quem fez a leitura da lâmina, da biópsia, foi a doutora Valéria, então a gente nem questiona nada. Exatamente, né? Então, a biópsia estava na mão da patologista que precisava estar. Né? A pergunta que fica, eu acho que tem 2 perguntas. Né? Isto não é uma colestase crônica autoimune em um homem jovem, e aí a gente poderia levantar a suspeita de CEP, baseado nessas alterações que não são tão ricas da colangio-ressonância, ou isso é uma doença de sobreposição, né? E aí a dificuldade de resposta ao tratamento é maior, né?
Então, será que esse paciente tem hepatite autoimune, visto que ele tinha um FAN nuclear pontilhado fino de 1/320, que ele tinha uma IgG de quase 2.000, né, que ele tinha mais de 5 vezes, né, o valor de ALT lá desde o início, ele chegou a 600 e pouco, por um valor de referência que era de 40. Então, será que ele tem uma doença de sobreposição? Eu acho que essas duas perguntas ainda merecem resposta. Doutor Gama, nós temos, na época da biópsia, já 5 meses de tratamento. Será que 5 meses, né? justificaria reduzir essa Pois é, eu acho que 5 meses de tratamento é muito pouco tempo para tirar alguém de uma hepatite de interface de moderada acentuada para uma forma discreta, não é? Porque se você pensar assim, quanto tempo, não é, leva para a gente sugerir uma nova biópsia, né, num paciente pensando em encontrar remissão histológica completa, né? No mínimo 24 meses a 48 meses, né? Então, acho que 5 meses talvez não seja suficiente para ele sair de algo que fosse ali expressivo histologicamente, né, para uma discreta atividade de interface. A não ser que ele tivesse tido uma resposta espetacular, né? Imagina você ter 5 meses de corticoide ASA e em 2 meses ele já te mostrasse a LT normal, a ST normal e GG normal, aquele que responde precocemente. Será que em 5 a 6 meses a histologia mudaria tão dramaticamente? Eu me pergunto isso também. Né? Uhum. E aquela dificuldade toda dele responder, né? Exatamente. Então, não parece... Não parece que é um paradoxo aí, né? Então, parece que é mais uma doença biliar, né? Colestase, né? Crônica, né? Num homem jovem, que a gente precisaria chegar a um diagnóstico mais claro, né? Mas, por outro lado, por que ele faz, né, mais de 5 vezes, né, ALT, né, desde o início da sua doença, né? Que também não é um comportamento esperado das aminotransferases nas colestases crônicas, né? Aumenta 3, 4 vezes, né? Quando a gente olha mais de 5 vezes, embora numa revisão que eu fiz um tempo atrás, recentemente, falando de aminotransferase mais de 5 vezes o limite superior do normal nas doenças colestáticas, eles botam isso é um achado raro, visto em menos de 11% dos pacientes, enfim. Então, para mostrar que a dificuldade é grande, nem sempre, né, 2 mais 2 são 4, né, nessa interpretação, né? Muito bacana. Então, vamos ver o que a gente fez depois disso? Doutor Eduardo, e o senhor? Tá com o microfone no mudo, doutor. Doutor Edu. Desculpa. Colestase crônica, que não vimos a fibrose, para fechar como CEP. Tem essas dilatações aí segmentares, mas também não são características. Uma biópsia que é mais biliar do que parenquimatosa. Não tem nada sobrou uma interface discreta e não tem muita necrose de parênquima, não tem muita coisa. Um laboratório que a gente acredita que não mostrou muita melhora do ponto de vista parenquimatoso, para a gente achar que a melhora tivesse sido importante a ponto de desaparecer. Eu acho que essa coisa temporal ela é meio variável, a própria Valéria fala mesmo. Mas eu acho que é uma doença biliar só, e para dar um nome aqui, parece que ela, apesar de não ter os 50% mais, ela está ductopenizando, né? Então, não sei se não pensar em CEP, a gente teria que pensar numa colestase genética, né? Genética, isso. Daí, acho que isso aí, se a gente tivesse uma biologia molecular ajudando, ou uma história familiar mais importante de doenças colestáticas, né? Agora, eu daria o Ursacol, mas eu não sei se eu tiraria o corticoide. E aí, chamando a atenção aí para a possibilidade da colestase genética, hoje eu estava revendo também uns artigos aqui, e tem nos diagnósticos diferenciais de colangite esclerosante primária, esse artigo ele fala que na mutação ABCB4, MDR3,
você tem esse padrão colestático que incide no jovem e que, às vezes, faz obrigatoriamente diagnóstico diferencial com colestases autoimunes, e aí você pode ter alterações colangiográficas de dilatações, né, segmentares puras, sem estenoses associadas. Né? Então, veja aqui que a gente não tem o padrão colangiográfico da CEP, não está aqui. Né? Não está aqui. Só tem essa dilatação segmentar, ponto, e nada mais. Então, se a gente pudesse ter, né, a pesquisa da mutação do ABCB4, né, MDR3 nesse paciente, seria, né, facilitaria muito excluir pelo menos diagnósticos. Né? Então, ele seria um PFIC3. Seria um PFIC3, né? A Fundação Gama não se interessou por um... Não, eu estou dependendo da doutora Lúcia, porque ela fez ela está montando uma parceria com o pessoal da genética do Laboratório A Mais, né? E que o preço, inclusive, é mais barato do que aquele outro laboratório, não sei se é Genoma, não sei como, não vou lembrar o nome agora, eles cobram R$ 1.900 e não para fazer só o ABCB4, mas para fazer todo o painel genético. E lá no outro eles cobram um pouco mais caro, mas só fazem o ABCB4, naquele valor de 2.000 e pouco. Né? Então a doutora Lúcia até colocou aqui numa das sessões o endereço, o valor, enfim, mas ela está para fechar ainda esse acordo lá com eles, para a gente pegar aquele paciente que foi discutido aqui com LPAC e os outros que a gente tem lá com suspeita de PFIC, para fazer um bem bolado lá com eles. Então, a fundação está à espreita aí de fechar o acordo. E que dose de Ursacol você daria, Gama? Aí eu faria aqui a dose do Ursacol pensando, até prova o contrário, pensando em colangite esclerosante primária. Eu faria 17 a 23 miligramas por quilo de peso dia. E aí, Natasha, o que nós fizemos? Então... Eu concordo, Gama, tá? Tá. Bom, na época foi decidido por suspender, houve realmente essa discussão, essa dúvida, se 5 meses de tratamento seria ou não suficiente para ver uma redução tão importante. Entretanto, laboratorialmente a gente viu, né, que não houve um controle expressivo, né, então a gente decidiu afastar o tratamento da autoimune e iniciamos o Ursacol para ele, com 1.200 miligramas, isso dava aproximadamente 18 miligramas por quilo por dia, tá certo? Então, ele volta no mês 6 de 2019, com uma LT de 87, uma ST de 130, uma bilirrubina total de 3,3, uma fosfatase de 96, uma gama-GT de 300. Vocês ficaram satisfeitos com a resposta? Muito. Ele ainda fez um ajustezinho, teve alguns momentos de dificuldade, né, de obtenção do Ursacol, teve alguns momentos que deu uma certa flutuada, houve também um ajuste para o peso dele, aí chegando até 22 miligramas por quilo, tá certo? E então, no mês, 1 ano, né, 3 anos depois, então em 2021, ele vem com ainda persistindo uma melhora das colestases, mas até pelo quadro clínico já bem avançado, não sei se vocês repararam nas anteriores, deixa eu ver aqui. Ele deu aqui, ele até chegou a 19 de MELD, mas ele foi clinicamente tendo ascite persistente desde outubro, né, de 2019, tá certo? E eu coloquei também o GG lá embaixo para a gente também avaliar, porque inicialmente parecia que era uma GG compatível com autoimune, né? E daí depois ela também veio em queda. Tá? Ela voltou a subir quando tiraram o corticóide, né? Aqui ela ficou 854, ó, com 125 de asa e 40 de prédio, ó. Aí depois de suspender, ela voltou, ó, 1503, 1600.
Eu não sei se eu tiraria aí nos critérios do Chozua-Lisier, não sei quem é que chama aí, dos imbricamentos. No meus critérios, não teria tirado o corticoide. E aí, doutor, se, a gente- pela- qual ele segurou a colestase peronomútil, porque a bile deu subiu uma- da isso fosfatase deu uma- com GT baixinhas, né? Isso, E ele é um paciente que Perdeu já função fugiu em 6 meses, muita função, né? Não sei se é por conta da vitamina K. pela colestase, né? E, doutor, ele tá bem fora já da faixa, né? Mas uma colangiopatia autoimune. Mas a colangiopatia autoimune, ele teria aquelas alterações similares à da colangite esclerosante primária, e ele seria responsivo à imunossupressão. Entendeu? É verdade. Uma coisa que eles sempre, os estudiosos em hepatite autoimune recomendam, Natasha, que toda criança ou adolescente que tem o diagnóstico de uma hepatite autoimune, obrigatoriamente faça uma colangirressonância, porque você pode encontrar em até 50% desses pacientes alterações colangiográficas, né? Que aí é a colangite esclerosante autoimune, e que é altamente responsiva à imunossupressão, né? Embora na evolução natural eles possam virar lá na frente para uma CEP, né? Mas nesse momento aqui o conceito da colangite esclerosante autoimune na pediatria ou na criança mais velha é sobreposta à hepatite autoimune em pelo menos 50% dos casos, né? Da mesma forma que eles dizem assim, se você tem o diagnóstico de uma hepatite autoimune e esse paciente desenvolve retocolite ulcerativa, ou tem concomitantemente retocolite, é recomendável que você faça uma colangirressonância, porque isto pode, a retocolite nessa hepatite autoimune pode sinalizar a sobreposição com CEP, né? Muito bacana. Bom, então, ele evolui dessa forma, tá bem? Daí eu acrescentei os últimos, uma linearidade, né, temporal ali, onde que em 2021 de junho nós temos um LT de 108, uma ST de 205, então realmente ele tinha dado uma boa resposta, né, lá em junho de 2019, mas ele volta a ter aí, novamente, né, elevação de bilirrubina, uma piora, né, do RNI, talvez aí com esse componente, né, da hipovitaminose, da vitamina K, e sempre piora aí da função hepática, ele vai apresentar um MELD de 33, aí já no começo deste ano, tá certo? E com esse MELD de 33, ele vai para o transplante. Ele consegue o transplante no dia 4 de abril. Deu tudo certo no transplante dele. Paciente que já está aí frequentando o nosso ambulatório de pós-TX. Tá acertando agora só um pouquinho nas medicações, os imunossupressores. E, infelizmente, a gente ainda não tem o anato patológico do explante. Mas o que vocês, de repente, teríamos a mais com o anato patológico desse explante, doutor? Doutor Gama, doutor Edu, vocês esperam alguma coisa diferente? Eu esperaria um serviço de anatomia patológica que em 5 meses, não, 4 não. Não com relação ao HM, a gente pelo está um menos, pouquinho né? decepcionado com relação a isso. Mas Não, será que teria alguma outra chave nesse? A gente depois de aprender o que a gente fez de errado, nós não conseguimos deixar esse menino progredir. E, eventualmente, até ficar mais esperto para a recorrência da doença no fígado novo. Exatamente. Assim, se a gente olhar, no momento que ele suspende o corticoide e a azatioprina, ele melhora o padrão colestático, mas ele desenvolve uma piora clínica substancial, né?
Será que... agora vai ter que ser tudo retrospectivo, né? Mas não sei se esse explante não vai mostrar uma doença de sobreposição, né? E inclusive até justificando mesmo, né, um curso natural tão agressivo de doença num rapaz jovem de 26 anos de idade, né, porque a sobreposição é sempre mais agressiva do que a doença isolada, né? Quando a gente fala de hepatite autoimune séptico, né, basicamente assim. Mas o explante... Pô, Natasha, por que o explante não tem... Não sei. Seria tão bom, né? Ia fechar com chave de ouro, a gente ter, de repente, alguma... Mas... É engraçado, porque esses casos, eles costumam ver logo, né? Então... Mas não E entrou no sistema. E o transplante foi no Hospital São Paulo? Hospital São Paulo. Poxa, será que o Caio não... Realmente, não me passou pela cabeça mandar uma mensagem pro Caio para perguntar, realmente falhou. Mas fica aí essa pendênciazinha, a gente talvez reavaliar retrospectivamente alguma nuance, né? Legal. E aí, gente, alguém gostaria de perguntar alguma coisa a mais? O Gama preparou alguma coisa para a gente hoje? Põe som aí, Gama. Eu estou mandando aqui um zap para o Caio para ver se ele lembra de alguma coisa desse paciente, se ele já viu esse explante. Botei, olha lá, você viu um explante de fígado do mês de abril aí no Hospital São Paulo? Para ver se ele lembra. Porque, assim, não, doutora Edu, na verdade, a doutora Lúcia tinha me falado para que o senhor e ela não poderiam estar presentes, que era para eu conduzir a sessão, né? E aí a gente ia alimentando as informações no decorrer da discussão. Mas eu acho que é interessante a gente lembrar, assim, né? Suponhamos que isto venha só como CEP, né? Como colangite esclerosante primária, né? Na suspeita clínica lá anterior, né, naquela abordagem inicial, quando a gente viu a colangio-ressonância, será que essa dilatação segmentar pode corresponder à CEP? E considerando essa possibilidade do diagnóstico, tanto levando em consideração essa possibilidade, ou de uma colestase crônica, que ainda precisaria ter um diagnóstico mais específico, foi iniciado o SACOL, né? Então, naquele momento, eu acho que valeria a pena ter solicitado uma IgG4 para esse paciente, né? Não necessariamente pensando em colangiopatia IgG4 relacionada, mas também incluindo isso no diagnóstico diferencial e também para excluir o fenótipo clínico, né, CEP e IgG4 associada, porque a gente sabe que parece que o curso natural dessa doença é de um fenótipo clínico diferente dos demais, né? Então, há uma recomendação hoje em todos os guidelines e consensos de CEP que esses pacientes merecem pelo menos uma dosagem de IgG4, né, no momento do diagnóstico. Então, acho que essa lembrança é importante. Né? De incluir no rastreio. Isso, essa lembrança é importante a gente deixar marcada, né? Tanto para tentar desviar o diagnóstico para uma síndrome IgG4 relacionada, porque aí a resposta à imunossupressão seria muito boa, não é o caso deste paciente, mas também para ver esse fenótipo clínico novo da CEP IgG4 relacionada, né? E eu acho que colangite esclerosante primária continua sendo, eu gosto muito de uma frase que eu li algum tempo atrás no artigo, dizendo que CEP é a última caixa preta da hepatologia, né? Embora eu acho que tenha outras, as colestases genéticas, enfim, mas CEP, de fato, é uma doença muito intrigante, né? Porque, veja, se isto for só uma CEP, você vê assim, olha as transaminases desse paciente de mais de 5 vezes o limite superior do normal, né? Olha o curso, né, grave que esse paciente teve, né, nesse tempo de evolução, se a gente considerar o primeiro momento do sintoma até o desfecho final, né? Quando a gente vê a sobrevida
média desses pacientes, né, sem transplante, alguns colocam 14,5 anos, mas tem um trabalho holandês que coloca de 21,4 anos, né, de sobrevida livre de transplante, como se a sobrevida do paciente com CEP estivesse melhorando, independente de nenhuma medicação, né, eficaz, porque o ácido urso desoxicólico, a gente sabe que ele não tem nenhuma eficácia de mudar a história natural da doença, e as diretrizes britânicas, por exemplo, colocam assim: não se recomenda a prescrição de ácido urso desoxicólico no momento do diagnóstico da CEP, porque eles não consideram que haja droga efetiva para a CEP, né? A gente usa rotineiramente aqui, né, observa alguma resposta bioquímica em muitos pacientes, mas parece que o desfecho natural da doença, né, não depende de fato do uso do ácido Progride a despeito, né? Exatamente. Né? E a gente tem que respeitar sempre essa dose, né, de 17 a 23 miligramas, que é a dose que foi encontrada como sendo efetiva, né? Dose menor não faz bem e dose maior, né, faz mal. Né? Faz mal. Então, se a gente considerar, né, esse paciente com o diagnóstico de colangite esclerosante primária, eu acho que a lembrança da IgG4 é um aspecto que é importante chamar a atenção, né? Mas se for sobreposição, né, e aí que é interessante, que eu acho que é a coisa mais interessante de chamar a atenção, imagina que isso seja uma sobreposição hepatite autoimune e CEP. Né? Como é que essas sobreposições elas se comportam? Né? Na maioria das vezes, o primeiro diagnóstico é de hepatite autoimune. Né? 31% a 63% dos casos, o primeiro diagnóstico é hepatite autoimune. A sobreposição hepatite autoimune e CEP, ela vem tardiamente. E quando a hepatite autoimune é o primeiro diagnóstico, essa sobreposição ela acontece, em média, 5 a 9 anos mais tarde, com relatos de até 15 anos, né, após o diagnóstico da hepatite autoimune. E o interessante é que quando a CEP é o primeiro diagnóstico, a sobreposição, né, ocorre em 3,3 anos. Ou seja, se CEP é o primeiro diagnóstico, a sobreposição é mais precoce. Se a hepatite autoimune é o primeiro diagnóstico, a sobreposição é mais tardia. Né? Independente do tempo que elas apareçam, quando você compara a sobreposição, né, prognóstico delas, comparando com a hepatite autoimune, o prognóstico é ruim, né? É muito pior. Né? É muito pior. Ruim na evolução, mais cedo eles chegam ao transplante, e é também, né, pior no pós-transplante. Eles morrem mais no pós-transplante e recorrem mais no pós-transplante quando você compara com a hepatite autoimune isolada. Né? E, simultaneamente, as duas doenças no mesmo momento, você vê em 14 a 19 a 42% dos casos. Né? Mas aí, né, quando você fala dessa sobreposição, né, e o tempo entre uma doença e outra, alguns trabalhos colocam assim, né, um olhar mais atento de um patologista mais experiente, talvez, né, na histologia inicial você já pudesse ter encontrado marcas das duas doenças. Então, querendo talvez, né, destacar que essa simultaneidade seja mais frequente do que a gente possa imaginar. Né? E uma coisa que é também importante destacar é que a gente está falando de sobreposição hepatite autoimune, CEP, lembrando sempre a CEP de grandes ductos, porque a literatura também destaca que não há bem documentado casos de sobreposição de hepatite autoimune com CEP de pequenos ductos. Né? Então, não foram relatados casos de CEP de pequenos ductos progredindo para a sobreposição hepatite autoimune e CEP. Né? O que demarca aí mais um fenótipo clínico, né? Então, sobreposição hepatite autoimune e CEP, né, invariavelmente é com a CEP de grandes ductos. Né? A CEP de pequenos ductos parece ser uma doença muito mais benigna, inclusive com uma taxa de risco baixíssima para malignidades, como colangiocarcinoma, câncer de vesícula e câncer coloretal, né? E, inclusive, não é, com a falta de relatos de sobreposição com hepatite autoimune. E a gente está falando sempre de sobreposição CEP hepatite autoimune, porque a sobreposição das duas doenças biliares, como a gente viu em algumas sessões atrás, que eu cometi o pecado de dizer que tinham só 11 casos relatados na literatura e não me atentei para ver que um dos casos havia sido publicado pela doutora Lucy Elze, né? A doutora Lucy falou, inclusive, um dos 11 é nosso. Né? E eu não tinha me dado conta, né? E
acabei cometendo um pecado grave naquele momento. Né? E é interessante, assim, nesse momento, este paciente, né, que evolui para um desfecho que é o transplante. Imagina se ele tem, não é, só CEP pura. Qual é a taxa de recorrência previsível, né, para esses pacientes? No mínimo 18%. Se ele tem sobreposição, CEP, hepatite autoimune, a taxa de recorrência é de até 53%. Né? E quando você compara essa recorrência na hepatite autoimune, é em média 16%. Né? Então, entender a história natural desse paciente, se doença isolada, se sobreposição, é também, não é, prever o que pode acontecer com esse paciente, né, daqui por diante, pós-transplante. Né? Então, acho que é um capítulo muito interessante, né, muito envolvente, e as sobreposições, entendeu? São, obviamente, um capítulo à parte dentro desse grupo das doenças autoimunes e que tornam o nosso interesse cada vez maior a respeito do assunto. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, e se a gente puder conversar e perguntar, acho que vale mais a pena, né? Porque eu acho que esse paciente teve uma apresentação conjunta. Sim. Ele estava colestático clinicamente, com um laboratório de mais parênquima das colestases. Sim. Então, ele teve tudo meio junto. Sim. E eu não sei se essa desfecho desfavorável, ou às vezes o cara também fica, a gente não consegue tratar e fica enchendo de remédio, e deixa ele meio imunossuprimido, se ele segurasse um pouco mais com o fígado doente, ou se foi até uma boa ele ter evoluído de fígado, e agora provavelmente ele vai ter uma qualidade de vida muito boa. É que nem a hepatite C, né? Fica tratando os caras que estão já com critério de transplante, você tira da fila e você pode tratar depois. Então, não sei, esse paciente parece que ele teve uma progressão desde que ele abriu o diagnóstico em 2019 para agora, muito grave, progressiva, não deu muita bola nem para corticoide, não deu muita bola por Sacol. Talvez por Sacol ele tivesse dado nas canaliculares, mas a icterícia dele continuou explodindo, né? Então, eu acredito que acho que a evolução do pós-transplante vai definir bastante. Sim. Se a gente conseguir estudar a genética dele para ver se... É que aquele fã com aquele GG alto no começo, sugeriram a hepatite autoimune. Pois é. Tudo parecia, né, que se encaminhar. Então, não sei se daí a gente pode meio que deixar de lado uma colestase genética. Mas eu nem concordo, João, acho que eu só não teria tirado corticoide. Eu também não teria tirado, não, doutor Edu, porque, ou se tivesse tirado, eu acho que eu voltaria logo depois, porque você observa uma piora laboratorial na retirada do corticoide. E a GG voltou a subir, né? Exatamente, entendeu? Mas muito legal o caso. Bem curioso, bem atípico. Então, a Natasha está devendo para a gente esse anátomo patológico, já que a Dama não tem prestígio com o Caio. Não, o Caio me respondeu desaforadamente assim: vejo tanto caso que é impossível lembrar. Aí eu botei aquela carinha que tapa os olhos para ele pedindo desculpa, né? Ficaremos de olho. Isso é porque o Caio não tem a memória do doutor Edu, né? Que lembra do paciente Isso é verdade. Isso é 1983. E não tem um humor também. As respostas deles são mais amargas. Gente, vamos aproveitar o Gama aí, que é o nosso mestre nas autoimunes, para perguntar se... Doutor, acabou que não foi pedido um PEANCA, a senhora acha que ajudaria? Na verdade, o PEANCA, ele está presente em até 80%, 88% dos pacientes com CEP, não é? Mas a gente não consegue relacionar ele com especificidade, não é? E ou correlação de evolução / prognóstico, né? Então, ele talvez, né, nos sensibilizasse mais para a associação com a doença intestinal inflamatória associada à CEP do que, de fato, com a própria colangite esclerosante primária, né?
eu tenho visto alguns trabalhos falando do anticorpo anticardiolipina, que é da SAF, né, que eles têm encontrado o anticardiolipina em até 60%, 66% dos pacientes com CEP, e estão querendo trazer algum valor, não é, prognóstico para essa associação, né, mas não diagnóstico. Né? Então, a gente, a princípio, diria, CEP não tem autoanticorpo específico, né? O antimúsculo liso, ele pode estar presente em até 20% das vezes, né? O FAN, ele é positivo, né, em 40%, 60%, né? O PANCA atípico, em até 80%, 88% das vezes, mas parece que é mais um epifenômeno do que aquele padrão de autoanticorpo que a gente atrela a hepatite autoimune, a CBP, né? Legal. A Karen, que foi nosso apoio, ficou convencida do diagnóstico? Ela está ainda... Está aqui, professor. E aí? Fica a dúvida, né, desse explante, mas eu achei muito interessante o caso, professor. É até curioso que ele foi por isso. subindo essa gama GT, né? Inicialmente parecia bem apistolar. A Perla quer comentar. Ô, Natasha está devendo esse feedback. Tá, a curiosidade depois. Perla? Acho que ela já não está mais. Bom, gente, vamos encerrar, então. Agradecer a Natasha, a apresentação, o Gama, discussão, e a Eunice, sempre ótima na nossa divulgação das nossas discussões aí. Semana que vem, eu acho que eu vou trazer um caso legal. E o retorno do doutor Edu, depois de 2 semanas. Retorno. E a Cibele, que não estava... Cibele. Tem som. Eu acho que a semana que vai ser legal o caso. Deixa assim um pouquinho só para eu tirar a foto, Eunice. Aqui desse grupo aqui. Tira a apresentação, Natasha, por favor. Vou voltar. Espera só um pouquinho, Gama, deixa ela tirar a apresentação. Vocês querem que eu deixe onde? Não, sem apresentação. Né? Tirar, desculpa. Espera aí que eu estou tentando suspender a apresentação, mas eu não estou achando. Aqui em cima. Aí. Pronto. Aí. Não, mas... Ô, Lívia e Natasha, não é de vocês só a foto, não. É aquele, Eunice, é aquela que tem, parece assim, um túnel com várias pessoas na foto. Então ele quer apresentando mesmo. Não, é aquele que... Aquele que quando vai espelhar, que daí parece ele que tem repete. assim, um túnel grande de pessoas, entendeu? Dá a sensação de uma multidão. Então apresenta aí. Peraí. Vamos ver. Agora tem muito. Assim, isso. Legal. Legal, gente. Obrigada. Boa noite. Até amanhã, doutor Edu. Tchau. Tchau. Tchau, Eunice. Tchau. Abraço. Outro. Abraço a todos aí. Um abraço, Antônio. Geraldo. Geraldo, vai ao Campos do Jordão, Geraldo. Você vai gostar. Oi, doutora, peraí. É o Antônio Geraldo. Você vai a Campos do Jordão? Vou lá ver, vou ver isso hoje ou amanhã ainda. Síndrome metabólica. Tá. Para gastroenterologia. Eu vou sair aqui. Obrigada, gente. Se interessa, você vai passear em Campo do Jordão, relaxar um pouco. Vai ser bom. Se você está vendo muita esteatose, tem que ir, hein? Para se atualizar. Vou ver aqui agora. Tá, tchau. Tá, tchau. Obrigado aí pela orientação. Imagina.